Nos últimos dias, uma nova onda de deportações de imigrantes ilegais dos Estados Unidos para seus países de origem começou a ganhar destaque na mídia. O Brasil, em particular, viu a chegada de 88 deportados que foram recebidos no aeroporto de Confins, localizado em Minas Gerais. Essa operação de deportação não ocorreu sem controvérsias. Antes de chegar a Minas, o voo fez uma parada em Manaus, onde o governo brasileiro decidiu que o avião norte-americano que transportava os deportados deveria ser substituído por uma aeronave da Força Aérea Brasileira. Essa decisão foi justificada pelo governo brasileiro com a alegação de que a situação a que os deportados estavam sendo submetidos violava um acordo de deportação entre os dois países. Esse movimento de deportação gerou uma crise ainda mais profunda nas relações entre a nova administração de Donald Trump e outros países da América Latina. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, tomou uma posição firme ao proibir a entrada de aviões dos Estados Unidos que transportavam colombianos deportados. Essa ação foi uma resposta direta às deportações em massa e à forma como os imigrantes estavam sendo tratados, o que levou Trump a reagir com ameaças de sanções à Colômbia, um antigo aliado dos Estados Unidos na região. Para entender melhor as regras que regem o uso de algemas e os procedimentos de deportação, a jornalista Natuza Neri entrevistou Paulo Abrão, que foi secretário nacional de Justiça entre 2002 e 2004 e atualmente é diretor executivo do Washington Brazil Office. Abrão esclareceu que o uso de algemas é um procedimento padrão em voos de deportados pelos Estados Unidos, o que levanta questões sobre os direitos humanos e o tratamento de brasileiros deportados. Segundo dados da Polícia Federal, mais de 7.000 brasileiros foram deportados desde 2000, e muitos deles relataram experiências traumáticas durante o processo. As histórias de deportados que retornaram ao Brasil são alarmantes. Muitos descrevem suas experiências como um verdadeiro inferno, relatando agressões e humilhações durante o processo de deportação. Essas denúncias levaram a investigadores da Polícia Federal no Amazonas a instaurar um procedimento para apurar as alegações de agressões contra brasileiros deportados dos Estados Unidos. Essa investigação é crucial para garantir que os direitos dos deportados sejam respeitados e que qualquer violação seja devidamente apurada. Além disso, a crise diplomática entre os Estados Unidos e a Colômbia merece atenção. A proibição imposta por Petro foi uma medida drástica, mas necessária, em resposta às deportações e ao tratamento que os colombianos estavam recebendo. A relação entre os dois países, que já foi marcada por cooperação, agora enfrenta um desafio significativo, e as repercussões dessa crise podem afetar não apenas a Colômbia, mas toda a América Latina. Para entender os impactos dessa crise na região, Natuza Neri também conversou com João Paulo Charlot, um jornalista e analista político, autor do livro Ser Estrangeiro, Migração, Asilo e Refúgio ao longo da História. Charlot trouxe à tona questões importantes sobre a migração e como as políticas de deportação afetam não apenas os indivíduos, mas também as relações entre países. Ele destacou que a migração é um fenômeno complexo que envolve questões de direitos humanos, economia e política internacional. Em suma, as deportações de imigrantes ilegais dos Estados Unidos para o Brasil e outros países da América Latina estão criando uma série de crises diplomáticas e sociais. As histórias de deportados revelam um quadro preocupante sobre a forma como esses indivíduos são tratados, e as reações dos governos latino-americanos, como a proibição da Colômbia, indicam que a situação pode se agravar ainda mais. A investigação das denúncias de agressões contra brasileiros deportados é um passo importante para garantir que os direitos humanos sejam respeitados e que as relações entre os países sejam mantidas em um nível de respeito mútuo e cooperação.